aula, mais uma conversa sobre os nossos passos aqui, uma rodada de tira dúvidas, caso vocês tenham dúvidas sobre o trabalho, né, a avaliação desse momento e o que a gente vai fazer na frente, nos últimos passos aqui da nossa disciplina. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é a respeito da nossa agenda para os próximos momentos. Nós temos, então, agora a gente está no dia 8, então nós estamos no momento de fazer essa revisão da atividade do trabalho com os livros didáticos para vocês entregarem. Poucos de vocês já enviaram, não precisava realmente enviar para já, mas os que já enviaram, eu estou dando uma olhada ali, dando algumas respostas. Eu e o Willams percebemos, na verdade não percebi sozinho, mas que seria legal a gente olhar com vocês, assim, o tipo de atividade, se vocês estão conseguindo, se captaram direitinho o que era para fazer, e vale a pena dar uma revisada nisso. Então, eu queria abrir a ficha com vocês e falar tudo bem, Anderson, não tem problema não, bem-vindo, boa noite. E falar um pouquinho do que eu espero ali, o que a gente espera ali de vocês, de cada um de vocês, depois, no dia da nossa consolidação, vocês trocarem ideias com os colegas que realizaram as mesmas avaliações que vocês, quer dizer, as avaliações das mesmas obras que vocês estão observando. Então, hoje a gente faz isso, aí no dia 10 a gente tem o encontro, né, agora, no dia 10, nessa quarta-feira, agora, encontro universitário, então no dia 15 é o nosso encontro de consolidação. Aqui até lá dá para fazer aqueles últimos ajustes, mas é super importante que na segunda que vem vocês tenham essa ficha pronta para a gente fazer isso num evento junto com os colegas do diurno, né? Então, a ideia é que todo mundo tenha pronto para a segunda que vem essas avaliações. Quem não providenciou, que providencie durante essa semana. Aí as nossas próximas atividades vão ser o seguinte: nós temos um momento, nós vamos aproveitar, eu vou fazer um convite para vocês, que vocês participem da atividade do PIBID e da residência pedagógica, que será um painel de educação antirracista. Por que eu estou sinalizando esse convite para vocês? Eu vou colocar aqui como uma atividade, uma sugestão de atividade da nossa disciplina, porque ela casa exatamente com o próximo ponto que a gente vai trabalhar, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. O nome é super extenso, porque, vejam, até o fato desse nome ser super extenso já diz algo sobre o tipo da política pública, né? Vocês assistiram a fala da Marcela, é muito nessa linha, assim, olha, são conteúdos, são temas que entraram no nosso projeto político-educacional e a sociologia veio nessa baila e faz parte das nossas discussões, da nossa formação, tomar contato com esses documentos e com essas diretrizes. Então, são as diretrizes que discutem o lugar
Oi, gente, desculpa. Perdão, minha internet caiu. Desculpa, até onde vocês conseguiram me acompanhar? Eu estou no celular agora, enquanto eu vejo se essa internet volta aqui no computador. Você estava falando sobre a fala da moça do painel lá. Do painel do PIBID ou da Marcela? Da Marcela. Sobre direitos humanos. Ah, tá. Obrigado. Desculpa, gente. Essa internet oscilando é complicado. Bem, então é isso, né? Pensar qual que é o lugar da sociologia nesse tipo de discussão, nós vamos pedir, então, para vocês que observem essa discussão que vai ser proposta. O nome do painel vai ser Educação e Antirracismo. Educação e Antirracismo, o exemplo da pedagogia. Então, assim, não vai ser uma discussão voltada exatamente para o ensino de sociologia, e o nosso papel vai ser fazer essa conexão, justamente lendo as diretrizes curriculares para o ensino, para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, nós vamos abrir agora esse bloco de material, né? Então, vocês vão ter acesso a essa documentação, assim como vocês também tiveram acesso lá à documentação relacionada à educação para os direitos humanos. E aí, nós pedimos para vocês comentarem, né? Alguns de vocês participaram, foi mais voltado lá para a turma da manhã, né? Que poucos puderam participar por conta do horário, mas se vocês tiverem algo a mais também para comentar sobre educação e direitos humanos em relação ao ensino de sociologia, isso é interessante. Aí, pessoal, depois dessa atividade do painel e da discussão que nós vamos abrir, um fórum que nós vamos abrir sobre educação antirracista no ensino de sociologia, ou educação também assim, a educação para relações étnico-raciais de uma perspectiva pluralista. Isso tem, assim, um impacto, tem um direcionamento muito claro. Assim, é uma discussão que tem um recorte específico. É importante a gente reconhecer isso, e reconhecendo isso, pensar justamente em quais conceitos e quais formas de se ensinar sociologia são eficazes para o propósito desse tipo de ensino. Isso é uma discussão muito presente nesse momento, porque vocês vão perceber, ou vocês já estão percebendo, a partir das leituras que estão fazendo da BNCC, de todo esse contexto, ou, por exemplo, quais de vocês estão acompanhando o PNLD atual, com os livros, o projeto de vida, os projetos integradores. Tem muito professor reclamando, né, na escola: meu Deus, como isso é vago, como é que eu vou escolher? Fala-se de tudo, mas não fala de nada ao mesmo tempo. Então, assim, tá todo mundo que estuda a área da educação, todos os professores são preocupados, já estão reconhecendo a necessidade de se pensar muito bem, assim, quais conceitos, quais temas, como organizar um currículo para efetivar, de fato, esses propósitos curriculares que estão sendo anunciados para todo canto. A educação, a educação, né, das relações étnico-raciais para o ensino de história, cultura afro-brasileira e africana, seguem presentes, estão presentes no currículo. Se vocês observarem a BNCC, nós encontramos elementos ali que favorecem a continuidade de uma educação voltada para esse sentido. O que não existe, nem tinha antes, mas agora menos ainda, o que não tem é uma organização curricular dentro das disciplinas para que isso se efetive. Então, no nosso pensamento aqui, a nossa proposta de
organizar a disciplina, é no sentido de pensar isso, né? Como pensar isso dentro da sociologia, dentro da antropologia, da ciência política, dentro dos nossos conteúdos curriculares, dentro do espectro aqui dos livros, por exemplo, que vocês estão observando, né? Esses livros didáticos vão virar artefatos raríssimos e de excelente qualidade, né? Eu tô assim, muito impressionado com a importância desses livros didáticos que hoje vocês estão observando, que vão ser substituídos pelos livros de ciências humanas, e que são aqueles em 6 volumes, né? Que tem um recorte muito mais ampliado, que podem tratar bem determinados conceitos, mas não vão ter essa profundidade sociológica que hoje os livros dispõem, né? Então, vai ser bem nesse sentido. E aí, pessoal, para fechar a disciplina, a partir do dia 29 de março, nós vamos fazer a última rodada de atividades aqui da PTB2, que vão ser uma discussão sobre o ensino de ciência política e outra discussão sobre o ensino de antropologia. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos propor nós vamos fazer uma aula síncrona mesmo, mas nós estamos também aventando a possibilidade de trazer 2 colegas que pesquisam, que são colegas da antropologia e da ciência política, que têm afinidade com o ensino. Então, a ideia, assim, de repente, é fazer uma conversa com eles, junto com essa aula síncrona, e nós vamos propor a última atividade avaliativa para vocês, que vai ser a produção de um artefato didático para a ciência política ou para o ensino de antropologia, tangenciando os temas ou da educação para os direitos humanos ou da educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Tá bom? Deu para visualizar? Então, essas atividades que nós estamos fazendo agora, elas vão servir de fonte, de referência curricular, para mais tarde vocês pensarem em recursos didáticos, pequenos recursos didáticos, pequenos textinhos didáticos, sabe? Do jeito que vocês estão vendo nos livros, né? Mobilizando uma imagem, uma figura. A ideia é vocês se apropriarem. Agora vocês estão no papel de avaliadores, depois vocês vão fazer um trechinho do produtor. Vocês vão para o lugar dos autores. Então, vocês vão produzir pequenos, coisa de 1 página, 2, pequenos textinhos didáticos com recurso voltados, pensados para o ensino médio, tendo como referência a antropologia e a ciência política e os temas vinculantes relacionados à educação para os direitos humanos ou educação para as relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Parece que minha conexão com o computador voltou. Eu vou tentar entrar pelo computador para poder passar a tela aqui. Eu não sei fazer isso no celular, eu devia saber também, né? Eu devia saber fazer também pelo celular. Mas eu vou fazer vou entrar aqui, vou tentar entrar aqui pelo computador. Acho que vai dar certo agora. Um segundinho. Questões, pessoal? Tudo tranquilo? Alguém quer comentar algo? Uma coisa importante. Alguém gostaria de comentar algo sobre a fala da professora Marcela sobre educação em direitos humanos e ensino de sociologia? Vocês assistiram? Gostaram? Todo mundo conseguiu assistir? Foi bom, né, Ilana? Quem esteve lá no momento e participou, fez o registro lá, depois eu vou enviar o certificado via laboratório, porque o laboratório estava patrocinando o evento, né? E a gente vai dar uma certificaçãozinha de participação para quem pôde estar lá no momento.
Mas para quem não pôde, e depois pode também comentar no fórum. É bom, né, André? A gente precisa fazer mais isso, ainda mais nesses tempos remotos, né? Vamos streamar aqui. A Marcela gostou muito também de ter vindo, de ter participado. Eu acho que a gente pode chamá-la mais vezes para fazer esse tipo de ação. Pronto, agora acho que todo mundo está vendo aí, né? Sim? Beleza. Bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha na ficha aqui? Tá. Para quem tiver com o Word e puder baixar o arquivo, vocês podem marcar aqui. Quem não puder baixar o arquivo, só deixa o sim ou não, né, na hora de responder. Aqui vocês colocam o nome do capítulo que vocês ficaram responsáveis. Deixa eu até abrir aqui deixa eu abrir aqui direto no... Melhor aqui. Tá. Então, pessoal, vocês baixando lá, marquem, né, depois de terminarem o parecer, né. Primeira pergunta, o capítulo confere tratamento teórico e conceitual aos temas abordados? Então, aqui vocês vão ter uma caixinha de escolha, e nessa caixinha vocês vão ter sim, sim parcialmente ou não. Então, depois de ler o capítulo, reflitam sobre isso. O capítulo confere tratamento teórico e conceitual aos temas abordados? Então, o que é isso? Que vocês precisam identificar se o capítulo faz menção ou traz alguma teoria ou algum conceito para explicar um determinado dado, né? Um determinado fato. Então, vocês dizem, faz isso, aí vocês precisam aqui, na hora de argumentar e justificar, nos dizer como que o capítulo faz. Então, vocês podem escrever assim, o capítulo confere tratamento teórico, pois essa justificativa, gente, essa justificativa aqui, não é necessário que vocês façam aqui uma reflexão sobre a pertinência, a perspectiva didática, pedagógica, nada disso, não. Aqui é para vocês olharem o que tem na obra, tá? Então, vocês vão mostrar aqui, o capítulo confere tratamento teórico, pois na página, vocês podem colocar que abrevia na página 14, utiliza referência Bourdieu para explicar as relações esportivas. Ok? 3 exemplos. No máximo, se vocês encontrarem esses exemplos, podem colocar até 3, não precisa colocar mais do que isso. Aí, aqui, gente, ocorrência. Então, ocorrência, vocês vão colocar lá. Vocês mencionaram, por exemplo, aqui, o Bourdieu está confirmando aqui que o capítulo faz algum tipo de tratamento teórico, né? Utiliza a noção de campo para tratar das relações esportivas. Então, isso ele faz na página 14, o primeiro exemplo, página 14, linha 5. Vocês podem colocar lá, linha 5. Aqui é para vocês identificarem, para eu correr lá no livro e identificar. E depois vocês podem colocar aqui, ó, na página
21 também faz de novo algo, aparece algo de novo que serve de exemplo para a tua argumentação. Então, vocês colocam aqui. As respostas, elas devem ser nesse sentido. Isso aqui são as ocorrências. Tudo bem? Tá? O pessoal estava preocupado em entender o que era, o que poderia ser ocorrência. Tudo certo, gente? Deu para entender assim? Dúvidas? Professor, eu tenho Oi? uma dúvida. Nesse parecer, eu não escutei. Você falou sobre... O parecer, tá. O parecer é a tua resposta objetiva em relação à pergunta. O capítulo confere tratamento teórico e conceitual aos temas abordados. Tem 3 respostas possíveis aqui. É sim, sim parcialmente, confere, mas confere parcialmente, tá? Ou não, não confere. Isso aqui eu não encontrei. Deu para entender? Sim, sim. Obrigada. Se você baixar, Vitória, o arquivo, deixa eu pegar ele baixado aqui, ó. Deixa eu abrir ele baixado. Se você baixar o arquivo no teu computador e for responder ele assim, sem estar na internet, tá vendo aqui? Tá aparecendo aí para vocês, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho o zoom aqui. Opa, aumentei demais. Gente, que exagero. Aqui, ó. Vamos lá. O capítulo traz contribuição de estudos e pesquisas sociológicas na atualidade. Isso aqui é uma coisa difícil, né? Uma lacuna dos... Aí, aqui, gente, vocês... Ué? Eu acho que alguém mexeu. Isso aqui era para aparecer as opções. Mas aqui vocês colocam sim. Ou sim parcialmente. Ou não. São as 3 opções. O capítulo traz contribuição de estudos e pesquisas sociológicas na atualidade. Vamos simular uma aqui? Vamos dar uma olhadinha? Quero todo mundo tirando 10 nessa atividade. Porque essa aqui é para 10. Isso é bem prática. Cadê? Aqui. Vamos abrir um aqui. Vamos pegar o Sociologia Hoje. Hoje eu descobri que um dos livros do PNLD que foram aprovados como livros de projetos integradores das ciências humanas é um livro que foi escrito por esses 3 autores do Sociologia Hoje. O Igor José Renan Machado, Henrique Amorim e Celso Rocha de Barros. Então, que são sociólogos, né? São cientistas sociais. Então, um dos livros é desses mesmos autores. Então, eles devem ter preservado algumas coisas aqui. Bem, vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse primeiro capítulo. Introdução, o que é a sociedade? Vamos tentar responder essa pergunta aqui, ó. O capítulo traz contribuição de estudos e pesquisas sociológicas na atualidade? Vamos dar uma olhada? Vamos ver se ele faz isso? Introdução, o que é a sociedade? Todos nós vivemos em sociedade, até o mais remoto ermitão é um ser humano que já foi socializado e optou pelo isolamento. Entretanto, isolamento individual não é isolamento em sociedade. O mero ato de pensar é um ato social, e aprender uma linguagem é um ato social. Embora qualquer um de nós venha ao mundo com capacidade de aprender línguas, só as aprendemos em contato com o mundo social. Essa é uma constatação simples. Vivemos em sociedade. Vivemos em sociedade deu origem
há muitas reflexões sobre o lugar do indivíduo no mundo. Desde o fim do século XIX, essas reflexões têm sido sistematizadas em ciências denominadas ciências sociais. A proposta dessa introdução é convidar você a conhecer alguns aspectos da antropologia, da sociologia e da ciência política. Vida em sociedade. As pessoas vivem juntas, ou seja, em sociedade. Os cientistas sociais estão interessados em entender como acontece essa vida em sociedade. Quais são as formas de convivência entre as pessoas? Que relações são fundamentais em uma sociedade? Como funciona uma sociedade? Por que as pessoas, em geral, fazem coisas muito parecidas? Como as sociedades mudam? Por que a vida em sociedade produz diferenças tão grandes entre seus membros? Quais fatores diferenciam grupos ou sociedades? Por que algumas pessoas são exploradas, subjugadas, até mesmo escravizadas? Essas são apenas algumas questões entre milhares de outras que podem ser levantadas sobre a vida em sociedade. Aí reparem nas imagens, né? Muçulmanos jantam após o mês de jejum sagrado do Ramadã, ao lado a família judaica reunida durante o almoço no Peshá, em Tel Aviv. Nessas imagens percebemos um pouco da enorme diversidade produzida pelo ser humano nas diferentes sociedades. As ciências sociais preocupam-se em refletir esse tema. Você já pensou nisso? Então, o quadrinho, olha a estrutura, gente, vão pensando, né? Então, tem um texto base aqui, um texto principal, as imagens, a imagem com legenda explicativa, né? Com data, também com a fonte aqui do lado, né? Depois tem um quadro, né? Um quadro que é um quadro que dá uma quebra no texto principal. Esse aqui é um ritmo, né? É uma observação assim gráfica, né? O que esse quadro faz? Ele quer dar uma provocada. Você é capaz de formular alguma pergunta sobre a vida em sociedade? Tá falando diretamente com o aluno. Então aqui, olha, tem uma linguagem pensada para o contexto do ensino médio. Na hora que vocês forem escrever os recursos didáticos de vocês, pensem também nesse tipo de linguagem, né? Se conseguir, saiba que está começando a pensar sociologicamente. Faça esse exercício de reflexão. Questione-se sobre algo muito trivial, que, embora pareça natural, possa envolver algo oculto. Por exemplo, porque, em geral, só as mulheres usam saia? Você vai descobrir que as ciências sociais se dedicam a fazer boas perguntas sobre a vida social, sobre o conjunto de relações que as pessoas estabelecem quando vivem juntas. Vai ver também que as respostas são muito variadas, porque as pessoas têm diferentes opiniões, olhares, perspectivas e, portanto, respostas diferentes para as mesmas perguntas. A primeira coisa que importa saber sobre a sociologia, a antropologia e a ciência política é que diferentes estudiosos elaboram essas ciências a partir de critérios diversos, nem sempre concordam com suas ideias e opiniões. Este é um indício da complexidade do mundo social. Agora eu pergunto para vocês, com o que a gente leu aqui, só com essa página, tá? Que a gente está fazendo uma simulação da simulação. O que daria para responder aqui dessa pergunta? O capítulo traz contribuição de estudos e pesquisas sociológicas na atualidade? Quem gostaria de se arriscar a responder? Que não tem risco nenhum. é só responder. Digam aí, o que vocês acham? Ai, meu Deus, vamos me arriscar aqui. Claro. Assim, pela leitura, assim, por cima, apresentou muita coisa conceitual, muitas falas atuais, mas eu não percebi indicações de autores, referências teóricas. Até então, né? Nesse trecho eu não vi, assim, nome de autores, os conceitos. Perfeito, é isso, André, exatamente. Atentem-se sempre a perguntar, o capítulo traz contribuição de estudos e pesquisas sociológicas na atualidade? Primeiro que a gente não sei, me parece que não, até onde a gente leu aqui não apareceu nada de pesquisa da atualidade, né? Você pode argumentar aqui, assim, que não, o capítulo não apresenta estudos e pesquisas sociológicas atuais, trata-se de um capítulo que faz menções a perguntas originais, introdutórias das ciências sociais, faz uma reflexão teórica,
evoca um lugar, um campo de estudos, mas faz isso sem mencionar pesquisas contemporâneas. Pelo contrário, cita exemplos de situações, ou você pode dizer, aqui eu diria com isso aqui que é não. Ou então eu ficaria num sim parcialmente, porque eu diria assim, embora o capítulo não traga, olha só o tipo de argumentação, né? Se é não, é não. Já começa falando, o capítulo não traz a contribuição de estudos contemporâneos. Agora, se for sim parcialmente, você pode falar, embora o capítulo não traga pesquisas, apresenta alguns exemplos de situações contemporâneas que indiretamente podem chamar atenção para estudos recentes, por exemplo, como ali indiretamente fala-se do conflito entre Israel e Palestina. Outro elemento que você destaca aí, né, Cecília, importante, olha, e vejam, gente, isso que a Cecília chamou a atenção, um negócio muito importante. Essas aqui são as primeiras palavras de um livro didático de sociologia. Para quem nunca viu, porque quem chegou lá no ensino médio, primeiro aninho do ensino médio, está chegando ali cheio de vontade, cheio de alegria para participar, para aprender, e aí o primeiro exemplo, a primeira imagem, é uma imagem lá do Oriente Médio. O que isso diz sobre o livro, né? O que isso diz sobre a obra? O que isso diz sobre a proximidade ou distanciamento em relação à realidade dos estudantes? Não que não deva ter. Não que não deva ter imagens sobre o Oriente Médio, sobre qualquer outro lugar tão distante. Mas será que essa é a melhor estratégia para se iniciar uma discussão? Embora não tenha nada de errado aqui. Você vê, a gente não encontra um erro conceitual, nem nada assim, mas é o tipo de coisa que eu acho que é bom vocês refinarem a observação na hora, não só na hora de avaliar aqui, mas na hora de vocês, daqui a pouco vocês vão fazer as escolhas dos livros de vocês, né? Dos livros que vocês vão levar para trabalhar em sala de aula. Mas é isso, André. Ou a gente diria que não, porque não aparece, ou então sim parcialmente, porque tangencia, né? Mas aí depois o livro vai dando exemplo, aí depois dá um exemplo escocês, agora eu cismei, depois que a Cecília chamou atenção para isso, agora eu cismei também, ó. Próximo exemplo aqui, mas é para mostrar a diversidade, né? Só que podia falar da diversidade usando elementos brasileiros, né? Talvez fosse uma estratégia mais... Alexandre, uma coisa, eu não conheço esse capítulo, nem li, mas, assim, será que dentro do texto ele vai se referir a essas imagens? Porque se não se referir, piora a situação. Pelo menos aqui na primeira página, não, né? Assim, se é uma referência muito indireta. Elas estão ali mais no sentido de ilustrar. As imagens não são autoexplicativas, mas ela tem uma legenda que puxa, né? Tá dizendo lá, ó, na imagem acima, muçulmanos jantam durante o mês do jejum sagrado, Ramadã, em Dubai. Ao lado, a família judaica reunida durante o almoço no Peshá. Nessas imagens, então, ou pelo menos a autoria ali tenta explicar, né? Percebemos um pouco da enorme diversidade produzida pelo ser humano nas diferentes sociedades. Então, é para isso que elas estão ali. Elas estão ali para demonstrar a enorme diversidade. As ciências sociais preocupam-se em refletir sobre esse tema. Realmente, a gente sempre, quando quer ilustrar, ou fazer um exemplo, ou produzir um recurso didático, a gente sempre faz uma escolha, e nessa escolha a gente corta a pluralidade das possibilidades. Por isso, conhecimento escolar não coincide com conhecimento científico, o que não quer dizer, com muito cuidado, que o conhecimento escolar não seja um conhecimento altamente trabalhado, profissional, refletido, mas ele não dá para ele coincidir nesse sentido, porque a gente sempre vai fazer um recorte, e esse recorte aqui, ele vai acabar fazendo certas seleções, só que a gente precisa pensar bem, né, qual que é esse recorte, né, qual que é esse caminho, porque aqui ele não vai conseguir representar toda a diversidade, aí me escolhe o pessoal lá no Ramadã, e no Peshá, em Israel e Palestina, sendo que é um livro aqui para o Brasil,
qual que é a pertinência, né? Qual que é a presença disso, né? E qual que é a potência explicativa. Realmente uma questão bem interessante. Não tinha reparado, mas uma leitura, né? Toda vez que a gente lê, a gente vai pegando algumas outras coisas. Aí, olha só que interessante, depois usa uma tirinha da Mafalda, um outro recurso, né? Use, compra, beba, come, prova, o que eles pensam que nós somos. E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Aí é bem legal, né? E traz um elemento da cultura popular, mas só que argentina, né? Aí depois tem do Maurício de Souza, né? Olha que bacana. São os elementos gráficos aqui da Turma da Mônica. Enfim, mas aí vai passando o capítulo, ó, e para nossa pergunta. Parece que ele segue na mesma linha, né? Parece que segue sendo um capítulo bem teórico, na verdade, bem assim, introdutório, explicativo, mas não parece indicar aqui nenhuma pesquisa científica, né? Sociologia, então aí ele explica o que é sociologia, o que é ciência política. Aí conceitos, métodos. Métodos quantitativos e métodos qualitativos. Vamos ver, vai trazer como exemplo alguma coisa aqui. Métodos quantitativos. Ó, aqui, eu acho que isso aqui, viu, gente, já serviria para tirar de um não e ir para um sim parcialmente. Mesmo que seja, assim, algo ilustrativo aqui, ó, porque pensem vocês muito numa linguagem jurídica aqui, né? Pensem, vocês são os avaliadores e pensem com a mentalidade da editora, que entraria com um recurso caso vocês dissessem não apresenta nenhuma pesquisa empírica contemporânea, nenhum resultado de estudo contemporâneo. Não sei, talvez não seja forte o suficiente, mas como aqui apresenta, né, o resultado de uma pesquisa, de um levantamento sobre população residente autodeclarada indígena por situação de domicílio no Brasil, entre 91 e 2010, pode ser. Mas se for só ilustrativo, aí não é o suficiente. Ó, aqui já começa a falar de comunidade quilombola e trabalha não só com os dados históricos, trabalha também com os dados contemporâneos. Aí tem a síntese do capítulo, né, a estrutura deles, né? Tem uma síntese com os pontos chaves. Você aprendeu que as ciências sociais tratam da vida em sociedade, a vida em sociedade gera grande quantidade de perguntas sobre o mundo. As ciências sociais são complexas e não convivem com o consenso. Sua especificidade é lidar com várias perspectivas contraditórias sobre os mesmos fenômenos. As ciências sociais se dedicam a desnaturalizar o mundo. Nada parece como natural e evidente. Tudo pode ser questionado e pensado. As ciências sociais nasceram no fim do século XIX como ciências similares às ciências naturais, embora hoje não se acredite nessa semelhança. Para fazer ciência social é preciso se distanciar do senso comum, e isso é feito por meio de conceitos e métodos. Conceitos são conjuntos de definições sobre determinados fenômenos, devem ser precisos e não se confundir com o senso comum. Métodos são mecanismos para obter informações a fim de responder questões, perguntas e hipóteses levantadas. Os métodos podem ser quantitativos ou qualitativos. Se aqui nesse ponto o capítulo consegue trazer algum aporte de alguma pesquisa contemporânea, ele ganharia pelo menos um sim parcialmente.
na minha concepção. E aí vocês dão isso como exemplo. Entenderam? As ciências sociais produzem dados importantes sobre a realidade, gerando conhecimentos que são apropriados pelo Estado e pela sociedade civil. Aí tem que ver, né, assim, se eles estão só afirmando isso, se eles mostram isso através de alguns estudos. As ciências sociais podem ajudar você a desenvolver um pensamento crítico, que é um olhar questionador sobre a realidade, buscando explicações para além da aparência imediata dos fenômenos e opiniões. Então, aqui eles fazem uma síntese, nem todos os livros fazem isso que não é obrigatório, né, mas é interessante, depois de um capítulo, ter esse resgate. É muito bom para o professor também saber, assim, se organizar e ver se são esses os objetivos que ele quer discutir em sala de aula, durante uma ou mais aulas, né, e aí ele tem a série de atividades, que também é uma questão super importante. Uma das grandes demandas de muitos professores é que os livros tenham atividades intercaladas, né, para fazer o resgate do conteúdo, ou para exercitar, de fato, a turma, né. Então, ali temos atividades, né, vamos ver as perguntas aqui. A sociedade é o objeto das ciências sociais, como vimos no item A Vida em Sociedade. Explique com suas palavras por que a sociedade é tão importante para os cientistas sociais. O que vocês acharam dessa pergunta aqui? Tá boa? Eu acho que o explique com suas palavras não é uma boa ideia, não. Também. Não acho uma boa ideia, não. Por quê? Por quê, Cecília? Porque o aluno pode viajar para todos os cenários, né? E o professor não vai conseguir perceber se ele realmente entendeu o conceito principal. Ele pode até perguntar isso de outra forma, mas eu acho que direto ao ponto é importante para o professor avaliar se esse objetivo foi atingido. Sim, eu concordo com você. Assim, uma coisa que é muito complicado e que, assim, tem um limite do que se consegue com isso, é pedir para os alunos, por exemplo, sua opinião. Para que a gente quer a opinião de alguém? Em que sentido? Para que serve isso, né? E opinião não tem... Opinião é opinião. Opinião você não vai dizer se está certo ou se está errado, né? Não tem um caminho ali explícito, não tem um desempenho a se avaliar. Você pode avaliar outras coisas, mas não um desempenho numa opinião. E aí, da mesma forma que a opinião, essa entre vírgulas com suas palavras, claro que é sempre com as nossas palavras, né? Eu acho que isso pode estar mais subentendido, porque se você deixa muito explícito essa ideia das suas palavras, poderia, de modo muito legítimo, um aluno, né, Cecília, aquele estudante que é, de fato, assim, freiriano, né, na concepção mais pura de ser, assim, que questiona, né, ele pode chegar para o professor e falar, mas nas minhas palavras isso significa aquilo que é o correto, né, então, assim, não tem abre uma margem, assim, muito ampla mesmo, né, porque a sociedade é tão importante para os cientistas sociais. E talvez essa própria pergunta, né, o porquê a sociedade é tão importante para os cientistas sociais, depende de como foi trabalhada a noção de sociedade, né? Se a sociedade já é lançada ali com a própria concepção que todos nós temos de sociedade, então é uma pergunta a se questionava o alcance dela, né? Mas assim, para exercitar o linguajar, né? O tema da disciplina, mas realmente tem um problema aqui nessa pergunta, eu também achei. Explique a diferença entre... É difícil, né? É difícil pensar numa boa pergunta, assim. Por isso, às vezes, menos, com boa qualidade, bem direcionado, é mais, né? Explique a diferença entre conceito e método com base na leitura do item, como funcionam as ciências sociais. Aqui, o comando está bem direcionadinho, né? Aí também a gente pode chegar lá no outro extremo, né? De que, olha, explique com as suas palavras e pode ser muito vasto, e aqui tá bom, né, mas ainda assim, só para lembrar, tem a possibilidade de encerrar, né, de fechar, de deixar muito restrito.
E aí é só cobrar o desempenho. E só cobrar o desempenho é ao alcance do texto legítimo. O texto legítimo ele pode estar muito bem formatado. Então, o aluno ele pode decorar vamos decorar a noção de hábitos. Pronto, e coloca lá. Isso não significa que aprendeu. Por outro lado, explicar com suas próprias palavras talvez seja um caminho mais... seja um caminho mais apropriado para demonstrar que, de fato, aprendeu, porque consegue mobilizar de outras formas. Então, gente, é achar um ponto de equilíbrio entre isso, né? Eu acho que esse aqui tá legal, né? Explica a diferença, porque senão vai estar pronto ali, né? Então, explica a diferença entre conceito e método. Então, tem várias operações cognitivas aqui que estão sendo mobilizadas, né? Olha, explicar a diferença. O texto é só uma base, né? Base na leitura do item. Então, ali tem um esforço diferente a ser feito. Isso aqui eu achei legal. Escreva sobre a importância de estudar ciências sociais. Os 2 últimos itens tratam do assunto. É importante que você também se posicione. Aqui está querendo opinião. Olha aí. Aí fica numa situação meio complicada, né? Porque o estudante... E se assim, olha, logo no começo do curso, lê o primeiro texto do primeiro capítulo do primeiro livro de sociologia, e se ele tem essa pergunta agora, se ele falar assim, mas eu não acho importante, porque é a posição, né, que está pedindo, mas eu não quero estudar isso. E isso pode produzir uma resistência de início, né? Tomar muito cuidado com esses comandos, assim. Tem que tomar muito cuidado. Talvez fosse mais legal, assim, soltar essa provocação sobre a importância lá para frente. Então, eu penso assim, né? Mas isso não tem regra, né? Não tem uma regra pré-estabelecida para isso. A gente tem que ir pensando, raciocinando com o livro. Aí, olha aqui, depois eles têm uma outra proposta de atividade que é interagindo, né? Faça uma análise crítica da tira a seguir, do que ela trata. Que crítica está exposta no diálogo entre Calvin e seu pai? Aí o Calvin, né? Por que é que você vai para o trabalho e a mamãe não? Bem, sua mãe costumava trabalhar fora, mas quando você chegou, alguém tinha que ficar em casa. O emprego da sua mãe tinha muito estresse e irritação, sabe? Aí o Calvin, e ela queria sair? Não, ela tinha se acostumado. Então nós achamos que devia ser ela que, ei! Nossa, cara, ainda no dia internacional da mulher, né? Essa foi ótima. A salvação aí foi o Calvin. O Calvin, opa! Inteligente. Muito bom, muito bom. Então, aqui eles já precisavam, aí sim, né? Já estão sendo provocados a utilizar a sociologia para compreender relações de gênero, de desigualdade, né? Então, é interessante, né? Da dimensão do social na vida dos indivíduos, do papai e da mamãe, né? Dessas relações, do trabalho. Isso é muito legal. Então, assim, olha, veja a potência que é um recurso, uma charge, né, que pode interagir com o conteúdo. Aqui eu achei brilhante a atividade. E aí segue, né, mais tirinhas, contraponto, aí lá vem uma letra de música, né, vejam, sempre que aparece uma música, quem está fazendo... Tem alguém aqui que está fazendo a oficina de ensino com a gente? Acho que não, né? Acho que não, de vocês ainda não chegaram. No semestre que vem vocês vão fazer. Quando aparece música para se trabalhar ensino de sociologia, normalmente é isso. Aparece uma letra, e a letra, ela ilustra determinado conteúdo, né? Então, assim, a música, ela é trabalhada muito nesse sentido, né? E a gente lá na oficina estimula vocês a fazerem bem mais do que isso com a música. É possível fazer muito mais com a música, né? Música não é só a letra ali, e a sociologia, a história, estão muito acostumadas a utilizar assim, uma letra para ilustrar, né? Aí tem umas sugestões de leitura do Eduardo Galeano, ó,
De Pernas para o Ar, A Escola do Mundo ao Avesso, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, aí filmes A Onda, muito bom, Menino e o Mundo, isso que eu nunca vi. Conta a história de um garoto que sai da sua aldeia em busca de seu pai. Através das suas descobertas, vemos um retrato do mundo moderno, suas questões e contradições sociais. Brasileiro, hein? Interessante, alguém já viu esse aqui? E o Billy Elliot. Billy Elliot é um clássico, sempre recomendado para pensar essa relação indivíduo-sociedade, um filme muito interessante para se iniciar também, discussão sobre sociologia, porque fala da imposição, né, do direção do social para o indivíduo. E aí faz ainda uma referência ao portal da Unbox. Legal, né? Então, assim, a gente faz uma leitura geral do capítulo e aí depois, com essa leitura, tenta responder as perguntas. Tempos modernos também. Tempos modernos, não só uma recomendação, tem um livro que é todo baseado nele. O Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Vai, assim, passando, né, a trechos do filme. Cada trecho do filme é pensado, aprofundado e desenvolvem os capítulos, as discussões. Então, é incrível. E quando eu estudava, tinha um outro filme, mas aí não era no ensino só de sociologia. Era geografia, história também, que é um documentário brasileiro que se chama Ilha das Flores. Vocês já assistiram aqui? A Cecília e o Zé, tenho certeza que já assistiram. Eu conheço. É excepcional. Conhece. A Lana também. É muito bom, né? É muito bom. Usavam muito. Assistam. É só jogar lá no YouTube, Ilha das Flores, é um mini documentário curtíssimo. Alexandre, ele é atemporal, aquele documentário. Com certeza. Ele é atemporal. Com certeza. Ele fala da modernidade, né? Não é que ele é atemporal, Cecília, ele é muito sociológico, ele fala da modernidade. Ele fala assim, que em qualquer época que você passar, em qualquer época, daqui a 20 anos, você retorna a ele e você consegue trabalhar aquele documentário. Sim, porque ele é expressivo da vida no capitalismo, né? Com certeza. Vale para... Se ele fosse feito lá no tempo do Tempos Modernos, do Chaplin, e se ele fosse feito para hoje, né, com os critérios de hoje, ele teria esse mesmo impacto, concordo. O capítulo realiza mediação entre o plano teórico e o mundo social do aluno. Vejam. Aqui, a gente colocou para vocês perguntas de 2 domínios diferentes. Na verdade, de 3. Porque, primeiro, são perguntas de nível teórico-conceitual. Então, o capítulo confere tratamento teórico e conceitual aos temas abordados. Esse capítulo que a gente deu uma folhada aqui, parece que sim, né? Parece que ele faz esse tratamento teórico e conceitual. Ele faz referências, teorias. Ele, inclusive, ele é tão preocupado com isso que ele define o que é conceito. Olha aí. Eu acho que isso já serviria de exemplo. Ele se esforça tanto em afirmar essa relação teórico-conceitual do ensino de sociologia que ele até fala em conceito. O capítulo traz contribuição de estudos e pesquisas sociológicas na atualidade? Nós não vimos isso, né? Parece que não. Se faz muito parcialmente ali, indiretamente. Aí vocês indicam como que ele não faz, né? Por que ele não faz, e coloquem lá, se faz parcialmente, como isso aparece parcialmente. Aí, sempre que vocês fizerem uma referência, coloquem a página. Coloquem a página no corpo do texto, e aí coloquem aqui nas ocorrências. Tá? Coloquem lá a página 12, linha X, isso, ponto e vírgula. Próximo. O capítulo realiza mediação entre o plano teórico e o mundo social do aluno? Eu acho que sim, ou sim parcialmente. Porque, por exemplo, se a gente fosse falar, bem, ele ali está o tempo inteiro fazendo esse esforço, né, de tentar demonstrar como a sociologia, a ciência política, a antropologia são pertinentes na vida, no cotidiano, na realidade social dos alunos.
Isso aí me parece que está bem, bem explícito no que a gente leu ali, né, no que a gente estava vendo. Contudo, é parcialmente porque parece que os exemplos, principalmente aqueles exemplos iniciais lá que nós estávamos vendo, são exemplos que não dizem respeito à realidade mais imediata dos estudantes. Então, se é a mediação entre o plano teórico e o mundo social do aluno, a gente tem que pensar que aluno é esse. Esse é um aluno brasileiro. Esse livro é um livro voltado para o público brasileiro. Sim, a atividade das charges levam à realidade, com certeza. Eu argumentaria que sim. Então, aí a Cecília falaria, não, sim, justifica por esse exemplo, por esse e por esse. Se vocês encontraram 3 exemplos, é bom o suficiente para dizer que sim. Mas aí, se estou eu e a Cecília fazendo essa avaliação, eu ia dizer sim, parcialmente, Cecília, sim, por conta das atividades. Estou dando só um exemplo, viu, Cecília? Aí lá no dia 15, né, no próximo, é isso, é 15? No dia 15, a gente vai se encontrar e vai cruzar as fichas. Aí é a hora de fazer esse debate. Vocês e as pessoas que estão avaliando o trecho que vocês leram. Aí vocês vão chegar a um acordo para apresentar uma única ficha só. Aí a gente vai ver se vai ficar no sim, no não ou no sim parcialmente. As atividades e exercício auxiliam na realização dos objetivos propostos. Aí a gente tem que ver quais são os objetivos propostos pelo capítulo. Quais os objetivos que vocês... se não aparecer isso explícito no capítulo, mas no que a gente leu aparece, né? No capítulo que a gente leu, na síntese, aqui, né? Isso aqui a gente pode entender que são os objetivos, né? Então, as atividades e os exercícios favorecem ao cumprimento desses objetivos, dos objetivos propostos? Me parece que sim. Eu acho que essas atividades, elas dão conta, por exemplo, ou elas facilitam compreender que as ciências sociais tratam a vida em sociedade, e a sociedade gera grande quantidade de perguntas sobre o mundo. Esse questionamento sobre o mundo, ele aparece tanto na proposta das atividades, como nos recursos escolhidos, na charge, né? Eu acho que sim, né? A ciência social se distanciar do senso comum por meio de conceitos e métodos. Então, ali, se as atividades favorecem esse raciocínio, vocês mostram lá, né, no plano da atividade. Aí, o terceiro bloco de questões aqui que a gente colocou para vocês, se os critérios de avaliação, critérios de avaliação de editoração, aspectos visuais e das imagens, fotos, ilustrações, gráficos, tabelas. Então, todo capítulo tem alguma coisa nesse sentido, né? As imagens não aparecem como meras ilustrações, mas se apresentam como ferramentas que provocam reflexão. O que vocês diriam das imagens desse capítulo? A imagem Vamos dar uma olhada lá de novo. Elas provocam, a pergunta é, elas são ferramentas que provocam a reflexão ou elas são mais ilustrativas? Bem, as charges, né, elas provocam a reflexão, né? Olha isso aqui. Tudo coberto, menos os olhos. Que crueldade dessa cultura machista. Nada coberto, menos os olhos. Que crueldade dessa sociedade machista. Isso aqui não provoca uma reflexão? Eu acho que essa aqui provoca. E essa aqui? Foto de 2011. Vemos pessoas acompanhando votação no tribunal, no Superior Tribunal Federal, da legalização da união estável de casais do mesmo sexo. Na ocasião, pesquisadores e ativistas levaram suas contribuições para o debate. Essa aqui, engraçado, essa imagem que a gente está vendo os congressistas, né, da época, e estão olhando lá.
eu fico com a impressão que essa imagem ela é ilustrativa. Eu, particularmente, trocaria por uma da marcha da comunidade LGBT, alguma outra coisa, mas não essa. Essa aqui pode provocar simplesmente, assim, tá ali, tá representando, tem um político ali, né, que hoje tem outras proporções, outra conotação da época que foi lançado o livro didático, mas isso poderia gerar um desvio da discussão. Eu também acho que sim, Cecília. Se aparecesse, por exemplo, a marcha, aí poderia chamar a atenção para a discussão do movimento social, da luta, né? Não sei. Eu fiquei com a impressão de que essa aqui ela ficou mais ilustrativa do que uma imagem. Se as pessoas não conhecem quem são as pessoas que estão ali, são só pessoas que estão lá no plenário, né, do STF. Claro que hoje todo mundo bate o olho aqui e vê, o Jean Willis, né? Então o Jean Willis tem aí tem muito a se discutir, né, em torno da figura, da expressividade dele, enquanto representante de uma determinada causa, de todo o estigma vinculado, de toda batalha política e guerra cultural, enfim. E hoje até seria uma situação assim que provavelmente essa imagem aqui não passaria no PNLD hoje. Não passaria. Por conta da situação, porque aquela história, né, que o currículo ele também é marcado pelas lutas ideológicas e políticas do país, né? Então, hoje, provavelmente, uma imagem dessa não passaria aqui no PNLD, ele seria vetada, seria considerado um viés político, ideológico, uma propaganda, e na época não, na época estava ali no contexto. É uma imagem contextual, mesmo que ela não diga muito, porque ela só são as pessoas que estão lá no plenário, ela é contextual, então ela não fere nada. Alexandre, mas se na legenda da imagem tivesse explicando quem é o Jean Willis como um cara que representa o movimento, sim, aí ela teria outro significado. Aí ela deixaria de ser só ilustrativa, ela mobilizaria a reflexão. Eu acho. Sim. Eu acho que sim. Agora, nada impede... Aí, gente, vejam, esse aqui é o livro do estudante, não é? Mas eu não sei, porque o que a gente colocou aqui é o livro do estudante, não é o manual do professor. Mas eu não sei se talvez no manual do professor tenha essa explicação. Poderia ter para o estudante também, mas se não tiver para o estudante, pode ter no manual do professor, dizendo quem é Jean Willis, por que ele está aparecendo na imagem, qual relação o professor pode fazer com o histórico, né? E aí atualizado, dizer, inclusive, que é um cara que não está mais no país, né? Enfim. Alexandre, só mais um comentário. Aí é que a importância que tem o papel do professor, dele perceber essas questões. Porque nenhum livro vai ser 100% bom, nenhum capítulo é 100% bem elaborado. Então, assim, esse é o trabalho do professor, de perceber o momento que ele tem que complementar. Exatamente. Com certeza, com certeza. Com certeza. Por isso, sim, é importante, né, uma formação na área, a formação com vastos recursos, né, para o professor possa... o livro sirva ao professor, não o contrário, né, o professor não fica limitado ao que o livro tem ou não, né. Esse é o cenário ideal, com certeza, com certeza. Aí aqui tem uma foto da Frida Kahlo, né, então, aí tem que ver o que o texto, né, aí, assim, sempre nessa relação, texto e imagem. Texto e imagem. Por que está aparecendo a Frida Kahlo aqui? Nesse contexto aqui, né? É preciso considerar que conceitos mudam, eles têm uma história própria, seja na ciência ou no senso comum. Mudam porque os contextos nos quais foram produzidos também mudam. Por exemplo, pense na palavra mulher. No contexto ocidental do século XIX, a definição dos papéis femininos seria muito distinta da atual. No século XIX, as mulheres não tinham direito a votar, tinham responsabilidade por todo o trabalho doméstico e familiar. E muitas vezes permaneciam restritas à esfera do lar. No século XXI, depois de mais de um século de lutas feministas, grande parte das mulheres do mundo ocidental pôde participar amplamente da sociedade, tanto no trabalho, quanto na arte e na política.
o conceito dos papéis femininos mudou com o tempo, porque mudaram também os contextos dos quais esse conceito foi produzido. Os conceitos, portanto, têm história, e muitos cientistas sociais entendem que essa história pode dizer algo importante sobre as mudanças sociais. Aí tem a foto da Frida aqui, a artista mexicana Frida Kahlo, foto tirada por volta de 1927. Frida desafiou as ideias de feminilidade na sua época. O que um professor, a professora, que vai utilizar esse trecho do livro didático em aula, deveria fazer nesse momento? Se fosse passar esse texto aqui. O que vocês fariam? Ou que poderiam fazer para se preparar para usar esse texto? Bem, o que eu acho que poderia fazer, não que dê para fazer sempre, mas que poderia fazer é estar preparado, ou então já trazer de antemão algum histórico sobre a Frida Kahlo, alguma obra, para demonstrar isso com os estudantes, né? Fazer aquela complementação. Porque aqui só tem uma imagem e só está dizendo, ó, essa mulher aqui, ela desafiou as ideias de feminilidade da sua época. Ou então solicitar, inclusive, para os estudantes, olha, vamos pesquisar quem que é ela, não é? Diga, Cecília. Não, só falar o seguinte, que eu penso que a ideia do autor aí era mostrar a postura da Frida como algo que questionou um período histórico, um modelo de sociedade, né? E aí, assim, é interessante que botou a foto dela de paletó, né, que pode gerar uma reflexão, mas ela tem outras fotos extremamente femininas, cheia de badulac, cheia de coisas femininas, né? Então, assim, tem muitas outras coisas que se pode pensar sobre a Frida, né? E os alunos, de repente, podem perguntar, e se o professor não tiver minimamente um pouco de conhecimento sobre, você vai ser um recurso pouco bem trabalhado. Pois é, ou pode fazer uma imagem chapada, né, da Frida, ou então da mulher que desafia as ideias de feminilidade, somente associada a essa figura, sem entender o que essa figura representa, né? A figura da mulher vestida com as roupas masculinas, né? Com a sobrancelha, né? Feita para... Enfim, isso, não estou dizendo que está errado, viu, gente? Só estou dizendo, assim, que existem veios e tecidos que a gente precisa ficar atento na hora, assim, porque isso pode chapar uma ideia de um conteúdo que merece um desenvolvimento, merece ser bem trabalhado. Se chamou o recurso, se colocou a imagem aqui da Frida, se eu estou trabalhando aqui no livro com os autores, eu não me limitaria a dizer que a Frida desafiou as ideias de feminilidade na sua época. Eu colocaria pelo menos, no mínimo, um link para um texto, para um artigo, para uma obra, para um vídeo, que pudesse auxiliar o professor e os estudantes a conhecerem quem foi Frida Kahlo, por que ela é pertinente para falar sobre esse contexto, sobre esse tema. Exato. Alexandre, só um lembrete. Lembrei que lá nos filmes que ele cita lá no final como indicação, ele poderia ter citado um filme da Frida, algo sobre a Frida, né? E ele perdeu a oportunidade. Exatamente. Tem as indicações dos filmes, né? Tem mesmo. Aí tem a Onda, né? Os filmes legais, mas realmente aí não teve, né? Passa meio que batido aqui. Mas, gente, vejam, aí fazer essa crítica é super tranquilo, é gostoso, para nós é fácil, assim, a gente vai pensando nas nossas aulas. Mas produzir uma obra didática é realmente um baita de um desafio. É um baita de um desafio. Eu tiro muito meu chapéu para esse pessoal que organiza, que faz, né? Que se põe à prova para isso, né? Assim, é um trabalho muito minucioso, mas a gente precisa, para refinar essas obras, sempre ficar olhando, né? Observando esses elementos, para que elas fiquem mais, cada vez melhores, né? Cada vez melhores. E aí aí eu diria que sim, parcialmente,
assim, sim ou sim parcialmente para essa questão, né? Não diria que as imagens são meramente ilustrações, mas elas provocam, né? Melhoraram, com certeza. Nossa, é disparado. Antes era basicamente isso, né? As imagens estavam ali para, de fato, ilustrar, para deixar o texto colorido. E não havia tanta essa preocupação. Essa preocupação é por conta do PNLD apertando, né? Ó, isso aqui é um objeto, né? Um artefato didático inteiro. Ele não pode ser só algo para atrair, ele precisa provocar reflexão a todo instante, né? Todo texto, toda atividade. A pergunta ela não pode ser uma pergunta sem propósito. As imagens elas não podem estar ali só pela beleza da imagem, só para deixar o texto bonito. Não, as imagens elas precisam dialogar com o conceito que está sendo ensinado. E as perguntas elas precisam mobilizar práticas, recursos que foram trabalhados, que foram pensados para serem ensinados ali. Isso é super importante. Aí a última pergunta, a formatação do livro proporciona adequada legibilidade e descanso visual? Isso também entra, né? Isso também entra. O livro ele precisa ser fácil de digerir, acessível, né? Então aí vocês dão os exemplos. Opa, abri o negócio errado aqui. Aí vocês dão os exemplos. Esse livro me parece que né? Eu acho que ele entraria no sim aqui, né? Ele é de fácil leitura, né? O tamanho da letra parece bom, as imagens têm boas definições, as legendas estão lá também, tem o número da página. Então, vocês podem exemplificar assim, né? Desse modo, dizendo, olha, as imagens são legíveis, é fácil de reconhecer, os quadros, ó, tem o quadro léxico, né? O tópico, né? A organização por tópicos facilita a leitura, né? Enfim, aí vocês podem dar esses exemplos curtinhos. Bem, que mais, gente? Vocês têm a última pergunta, né? Apresente uma breve resenha do trecho da obra, assinalando as possibilidades e as limitações didáticas e teóricas do livro que devem ser expostas ao professor que optar pela sua adoção. Então, aqui, vocês estão conversando com outros colegas professores sobre o capítulo. Vocês vão explicar o que o capítulo... Vocês vão fazer uma brevíssima descrição geral do capítulo, né, uma visão geral, o que esse capítulo traz, e vocês vão dizer para o colega professor aqui, por via do texto, quais são as possibilidades e as limitações didáticas. Isso que a gente fez hoje aqui com esse capítulo, mais ou menos. Dizer, olha, é um capítulo interessante para se trabalhar, mas tome cuidado, porque ele não traz pesquisas contemporâneas, você poderia complementar com isso. Na hora de passar ali a imagem, por exemplo, da Frida, que a gente fez essa reflexão, seria interessante a conexão com algum artigo, com algum texto, para complementar. Então, vocês vão dizer isso. Mas ele é bom para isso, para isso, para isso, para aquilo, mas ele tem essa e essa limitação. A resenha é isso. Tudo bem? Vamos conseguir fazer para o dia 15. Eu vi que alguns de vocês já concluíram, só que concluíram fazendo alguns, assim, em parte, isso que a gente comentou hoje, outros, assim, muito próximo do que a gente pediu, que talvez seja legal só complementar, mas daqui até o dia 15, eu acho que vocês mandam ver, né? Mais alguma questão? Deixa eu ficar olhando aqui para vocês. Tudo bem aí, Zé? Vai ser legal. Eu estou assim, com boas expectativas do que tem vindo por aí. E durante essa semana, eu vou conseguir, finalmente, atualizar todas as atividades que eu ainda não devolvi para vocês. Então, eu vou dar conta de devolver, tá bom? Devolver comentado para vocês. E vamos em frente. Se não tivermos questões, dúvidas, comentários sobre
a atividade, mas também sobre outros elementos da disciplina. Vamos encerrando aqui. Vanessa também segue à disposição até o fim, né, da disciplina, como nossa monitora. Vocês podem procurá-la também, né, precisando de algum auxílio na atividade. E então, até a semana que vem, eu fico à disposição também durante a semana para quem tiver qualquer dúvida sobre a atividade. Eu vejo lá no Google Classroom, também já estou respondendo aos poucos quem está enviando, estou fazendo de frente para trás, né, porque tem atividade lá atrás que falta a resposta. Eu peço desculpas a vocês, porque andei me envolvendo com muitas atividades, então acabou acumulando um pouco, mas agora vai dar para dar uma atualizada, porque eu já me livrei das mais pesadas, e agora vamos dar foco aqui, tá bom? Um abração, cuidem-se bem, fiquem protegidos aí no lockdown, enquanto a gente está nessa onda terrível de Covid nesse momento, tá bom? Se protejam bem, né, conforme for possível. Até mais. Tchau, gente. Boa noite.